Bom dia a todos, Deus seja louvado. Vamos iniciar essa nossa manhã em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Do Evangelho de São Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, olha que alegria que esse evangelho nos traz essa manhã. Para nós, mais uma vez, o Senhor sendo o nosso socorro. O Senhor sendo a nossa força, o Senhor sendo a nossa vida. Jesus pede para que os seus discípulos atravessem o mar da Galileia, que ele iria depois. Vão desbravar o evangelho em outro lado. Vão para lá. Vão e me aguardem por lá. E fala uma coisa, uma chave muito grande desse evangelho: Jesus se retirou para orar. É necessário, se queremos desbravar projetos, vida nova, queremos ir para lugares novos, tudo tem que começar pela oração. Porque não estamos isentos em nenhum momento das tempestades. Mas o homem que está em oração, ele vai conseguir passar pelas tempestades. Tanto que os discípulos no meio do caminho ficaram desesperados, as águas eram fortes, os ventos soprando, eles começaram a ter medo porque estavam num lugar muito perigoso e de repente veio caminhando sobre as águas Jesus. E quando eles observaram Jesus caminhando sobre as águas, quando a gente, irmão, olha, perde o foco em Deus e transforma o nosso problema, faz dele ser maior do que Deus, nós começamos a ter medo. Medo de tudo, e tudo é impossível na nossa vida. Jesus falou: "Calma, sou eu." Mas como eles estavam focados no medo do momento, eles não conseguiram enxergar que era Jesus. Não conseguiram compreender que era Jesus. Mas também, né, gente, caminhar sobre as águas. E de repente, Pedro disse o quê? "Se és tu, me chama que eu vou." E naquele exato momento, Jesus disse o quê? "Venha." E ele começou a caminhar sobre as águas. Só que ele começou a afundar. Porque, mais uma vez, ele falou: "Isso não é para mim, não é possível, eu tô louco, eu tô andando em cima das águas." E Jesus então tocou a mão dele quando ele gritou socorro, tirou ele fora da água e disse: "Homem de pouca fé." Irmãos, desde a semana passada nós estamos trabalhando algo chamado fé. Fé em quem? Fé em Jesus. As tempestades vão passar. Pode haver outras pela frente, mas sobrevive às tempestades o homem que tem o joelho no chão e o coração no alto. Esse vai conseguir passar por todos esses momentos de tempestades em suas vidas. Hoje é dia dos pais e eu quero dizer a todos os pais que não desanimem. Não desanime da sua família, não desanime da sua casa, não desanime do seu emprego, não desanime desse momento. Coragem, pai. Você é um sacerdote em casa. Você é o modelo, você é o exemplo. Você é o herói. Coragem. Coragem continua guiando a sua família, pai, como São José guiou a dele. No meio do deserto, muitas vezes, passando por problemas, por dificuldades, mas soube conduzir toda a família na ida e na volta para Jerusalém, protegendo o menino e protegendo a sua esposa Maria Santíssima.
Seja um pai verdadeiramente na sua casa. Seja ali um pai, seja ali um homem, seja um exemplo. Parabéns, porque eu tenho certeza que a tua vocação como pai perdura e será muito firme em Deus a cada instante. O que eu acho mais lindo, se tratando de São José, né? O pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus, também o nosso patrono das famílias, é que ele teve fé. Fé em algo que ele não sabia como seria, o que de fato iria acontecer, qual que era realmente o plano de salvação de Deus, mas ele acreditava, pia e cegamente, e aceitou porque tinha essa fé, por um voto, por um salto de fé. Então, qual que é a maior lição para mim enquanto eu vejo a paternidade de São José? Ele não tirou os olhos de Deus. Assim como Pedro afundou, tirar os olhos de Jesus, ele não tirou os olhos de Deus e conseguiu ser fiel. Fiel à promessa, né? Fiel àquilo que ele desconhecia, fiel a Maria, fiel a Jesus. Eu quero de modo especial e particular desejar um feliz Dia dos Pais a esse pai que Deus deu de presente para os meus filhos, ao meu pai que está no céu, com certeza. Também a todos os pais espirituais, né? Foi o dia deles domingo passado, mas eu quero deixar aqui registrado um feliz Dia dos Pais, meus pais da fé, né? De maneira particular, o Padre João e o Padre Albertino, que também já está na glória de Deus. Então, feliz Dia dos Pais para todos os pais. E quem tem pai, ainda aqui, aproveita. Que Deus seja louvado, o inimigo acorrentado e todos aqueles que nos perseguem sejam abençoados. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Feliz Dia dos Pais, um bom domingo. E não esqueça, domingo sem missa, semana sem graça. Deus te abençoe.